Calma aí. Rapidinho. Pronto. Então, vê se já está aparecendo aí. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, a gente está falando sobre os desafios do ensino à distância, né? A gente comentou na aula passada a diferença de ensino à distância e de ensino remoto. Eu mostrei para vocês algumas notícias, gráficos, né? O vídeo que a gente viu, esse infográfico de por que os alunos não utilizam a câmera nas aulas remotas e tal. E vocês comentaram, acrescentaram sobre essa questão. Esse poema, né, também, que a gente leu, que atribuíram aí, né, uma fake news dizendo que era de uma pessoa que tinha escrito agora, na pandemia, mas na verdade não, foi produzido lá em 1869, tipo, século XIX, nada a ver com o que a gente estava vivendo, o que a gente está vivendo nesse momento, né? E aí ficou o exemplo de redação para a gente analisar sobre esse tema. Aí eu coloquei mais esses dois, né, para a gente fazer uma análise como a gente vinha fazendo antes, né, dando um pouco de pause aí na teoria de redação, mas vendo como, na verdade, as pessoas estão escrevendo e o que está sendo considerado aí como bacana ou não, tá? Essas redações aqui não são redações nota 1000, elas não são de vestibulares do Enem, né, por exemplo, mas elas são redações feitas por alunos, e aí a gente vai analisar aqui e perceber, com base naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente estudou, o que está certo, o que não está certo, se essa pessoa tem uma boa estruturação, se a coesão está funcionando bem, porque, assim, a redação, ela é prática, né? Você precisa praticar para que você possa se desenvolver. No início da aula, eu falei que eu tinha um objetivo, que era fazer com que vocês produzissem, né, até o horário final da aula, que é 2h30. Então, eu vou tentar aqui estabelecer esse mínimo para que vocês tenham 1 hora para fazer uma redação para mim, ainda hoje. E me entregar hoje até as 2h30. Só vou aceitar se for até 2h30. Né? Então, colocar vocês nessa situação para que vocês possam produzir. Mas vamos ver, né? Se eu conseguir falar tudo que eu quero falar aqui, beleza. Se não, fica para a próxima. Mas eu vou fazer tudo para conseguir, porque eu quero que vocês façam. Então, vamos lá. Essa redação aqui é uma redação que a gente está olhando já visualmente, a gente consegue perceber que ela tem 4 parágrafos, que é o que normalmente você vai precisar de fazer, né? A gente lida com 4 parágrafos porque a gente consegue desenvolver mais dentro daquilo a que a gente se presta, né? A gente se presta sempre a escrever com embasamento, se utilizar de pontos interdisciplinares, levar em conta a conexão de um parágrafo com o outro, iniciar períodos de uma maneira a manter a progressão textual, enfim. Tudo aquilo que a gente já conversou, né, é sempre o nosso objetivo, e a gente acredita que 4 parágrafos sejam suficientes, né, para que a gente consiga fazer toda essa amarração do texto e apresentar uma redação que passe ali dos 920, 940 pontos. Dentro dessa proposta aqui, né, da gente analisar e perceber como que essa redação foi feita, a gente vai dar especial atenção à conexão entre os períodos, entre os parágrafos, tá? E as interdisciplinaridades. Então, vamos lá. O aluno colocou assim: em 2011, a Organização das Nações Unidas declarou que o acesso à internet é um direito humano, uma vez que, além de reunir todo tipo de informação, a rede também pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de indivíduos. A exemplo disso, tem-se a educação à distância, EAD, que revelou no Brasil um potencial transformador e inclusivo na educação, principalmente para a população socialmente excluída. Contudo, infelizmente, essa modalidade ainda enfrenta obstáculos e é alvo de preconceitos, tornando-se necessário adotar medidas que mudem essas ideias.
Então, vamos lá, olha só. Ele falou que em 2011 a ONU declarou que o acesso à internet é um direito humano, uma vez que, além de reunir todo tipo de informação, também pôde impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de indivíduos. Aí ele fala que o exemplo, né, desse direito humano ali, de reverberação de informações, é a educação à distância, que revelou no Brasil o potencial transformador inclusivo na educação. Aí ele diz, principalmente para a população socialmente excluída. Contudo, infelizmente, essa modalidade ainda enfrenta obstáculos e é alvo de preconceitos, tornando-se necessário adotar medidas que mudem essas ideias. Com relação a esse segundo período, quando ele fala que a educação à distância tem um poder transformador e inclusivo na educação, principalmente para a população socialmente excluída. O que ele está entendendo como população socialmente excluída? Faz sentido essa analogia que ele faz? Deixa eu sair, se você quiser colocar no chat aí alguma coisa, deixa eu só minimizar para eu poder te ver, caso você queira falar alguma coisa. E a pergunta é, faz sentido falar sobre um potencial transformador inclusive na educação, principalmente para a população socialmente excluída? O que ele está entendendo como população socialmente excluída? Essa é a pergunta. As pessoas que não têm acesso à internet. Exatamente, mas aí o que acontece? Ele fala que o EAD tem um potencial transformador e inclusivo, principalmente para a população socialmente excluída. Mas a população socialmente excluída, deixa eu ver o que a Milena falou aqui, as pessoas de baixa renda, pode ser. A questão é a seguinte, Milena, as pessoas socialmente excluídas normalmente não têm internet, né? Então, como que a gente vai ter potencial transformador, inclusive na educação, para essas pessoas que são socialmente excluídas? Se elas não têm computador, se elas não têm acesso à internet. Entende isso? Tipo, talvez se ele tivesse questionado a ideia de que essa educação à distância tem, sim, o seu valor, mas que ela ainda precisa chegar para a população socialmente excluída, aí faria mais sentido, porque falar que tem potencial transformador inclusivo na educação para o cara que não tem computador em casa, para o cara que não tem acesso à internet, pô, faz muito sentido, entendeu? Achei que nessa parte, assim, ele quis... ele trouxe uma expressão importante, né, que é potencial transformador, potencial inclusivo. Aqui, inclusive, ele coloca um potencial transformador e inclusivo na educação. Talvez se ele colocasse um potencial transformador que gera inclusão no processo educativo, talvez fosse até melhor. Mas quando ele diz, principalmente para a população socialmente excluída, eu fico pensando, o que esse cara está entendendo como população socialmente excluída? Porque as pessoas que são socialmente excluídas, elas não têm acesso à internet. E como é que faz uma EAD sem acesso à internet? Entendeu? Até os cursos EAD que existem pela plataforma, né, até do YouTube, ou, enfim, de outras plataformas privadas, são cursos pagos, né? E bons cursos são cursos caros. Então, assim, se uma pessoa é socialmente excluída, como que ela vai fazer parte disso, né? É algo a se pensar. Então, achei que essa pessoa meio que quis falar sobre algo, mas esqueceu da realidade. Uma pessoa que é socialmente excluída, ela não tem acesso, né? Então, como que você vai conseguir incluir quem não tem acesso? Você precisa de medidas, de políticas públicas para conseguir levar para essa pessoa o que ela precisa, né? Enfim. Aí ele fala, contudo, infelizmente, essa modalidade ainda enfrenta obstáculos e é alvo de preconceitos, tornando-se necessário adotar medidas que mudem essas ideias. Ele usa um modalizador do discurso, né, que é o infelizmente, que é para demonstrar a opinião dele, e é sempre bom a gente falar sobre as modalizações, porque os advérbios e os adjetivos são os mecanismos que mostram, que fazem com que a sua opinião seja demonstrada.
né? Você que adora falar que, mas como é que eu vou demonstrar minha opinião se eu não posso botar a primeira pessoa? Sabe? Então, é sempre nessa vibe. Tem palavras, gramaticalmente, que possuem o poder de gerar esse caráter opinativo. E aí, advérbio e adjetivo representam bem. Veja que ele apresentou um cenário positivo, né, dizendo que a ONU falou que a internet é um direito e tudo mais, e aí, para contra-argumentar, para justamente chamar para ele a atenção, no último período ele usou o contudo, né? O contudo é um mecanismo que vira uma chave. Normalmente, quando a gente quer apresentar, às vezes dentro de um tema cabe, né, gente? Às vezes a gente quer apresentar um super tema que é muito importante, que é super de discussão, que a gente precisa falar dele, ou que a gente já está falando dele bastante, né, que isso é bom para a sociedade, mas às vezes a gente quer trazer alguma falha daquele tema, e aí, para isso, a gente precisa contar com esses mecanismos de adversidade, de oposição. E o contudo é um deles, tá? Também tem entretanto, porém, todavia, qualquer conectivo adversativo. Mas veja, essa pessoa se preocupou em cada período, por exemplo, esse aqui, esse segundo, ela se preocupou em começar com conectivo. Quando ela bota a exemplo disso, ela está retomando o que ela falou anteriormente. E ela começou o terceiro período com um conectivo também, mas para virar a chave da argumentação, para poder trazer a ideia de que ainda há obstáculos e sobre a questão de ser alvo de preconceitos, né? Então, muito provavelmente a gente pode esperar dessa redação que ela fale que preconceitos são esses, né? Do que ela está falando, vamos ver. Aí, para começar o desenvolvimento 1, ela usa em primeiro lugar, o que, na verdade, vai meio que obrigá-la a falar em segundo lugar no segundo desenvolvimento. E aí ela faz isso. Ela bota em primeiro lugar e em segundo lugar aqui embaixo. Então, ela seguiu uma sequência ali direitinho. Vamos ver o que ela argumentou. Ela colocou o seguinte: em primeiro lugar, é necessário considerar os benefícios que o EAD proporciona para os estudantes brasileiros. É possível pensar, por exemplo, na acessibilidade financeira, espacial e temporal. Isso se explica, ela botou isso, explica-se, né? Só que o isso é um pronome demonstrativo que chama para perto o pronome oblíquo átono. A gente estudou isso na semana passada, na gramática, lembra? Então, deveria ser isso se explica, né? É sempre bom evitar isso, tá, pessoal? Porque isso é um pronome muito amplo. A gente não sabe do que a pessoa está de fato falando, então é sempre bom evitar. Isso se explica pelo fato de que a educação à distância tem um custo menor do que os cursos presenciais e pode ser acessada em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer hora, conforme a disponibilidade do usuário. Isso é um aspecto positivo para aqueles que conciliam trabalho, tarefas domésticas e estudos diariamente. E aí ela falou da questão da acessibilidade financeira, né? Porque normalmente EADs têm um custo menor. Mas isso não é verdade, tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do que você está procurando. Mas quando ela fala que a educação à distância tem um custo menor, ela está generalizando qualquer processo de EAD. E não é verdade. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação que é 5 mensalidades de um curso, por exemplo. É muito mais caro do que a gente possa imaginar. Então, a gente não pode falar que a EAD tem um custo menor do que os cursos presenciais, porque não é verdade. Às vezes, o fato de a coisa estar sendo entregue para você na sua casa, sem você sair de casa, gera um custo maior ainda. Porque um custo de tecnologia, um custo de plataforma é bem alto. Assinaturas de plataformas são muito altas, o valor é absurdo. Então, às vezes, a pessoa gasta mais, né? A empresa, enfim, quem está oferecendo esse EAD, está gastando mais do que se tivesse no presencial, tá? Então, essa informação aqui é uma informação questionável, é uma informação sujeita a debate, porque não é
A gente, infelizmente, não pode falar isso. Agora, é claro, se você estiver falando de cursos que são R$10, R$20, enfim, que você sabe que fica sempre uma lacuna, né, com aulas de 5 minutos, 3 minutos, óbvio que isso não se compara a uma aula de 1h30, de 2 horas, enfim, seja lá do que for, né? Então, essa informação aqui é uma informação que a pessoa tenta construir um raciocínio, mas não é bem desse jeito, né? Não é bem desse jeito. A tecnologia é um recurso caro. Caro de se fazer, caro para se gerar, caro para se manter. Então, essa informação aqui, ela é questionável, tá? Vou botar um vermelho aqui para a gente analisar. E por que eu estou fazendo essa... Por que eu quis fazer isso, né? Na aula passada eu falei, vou analisar essa redação porque é perigoso o modo como a gente escreve para não criar generalizações no nosso texto, entende? Se ela falasse que a maioria dos cursos apresentados ou a maioria dos cursos voltados para o vestibular, entendeu? Se ela fechasse mais, talvez ela desse conta dessa questão da acessibilidade financeira da qual ela estava falando, mas ela deixou aberto. Então, ela introduz a generalização. Não sei se sem querer. Acredito que sim, né? Porque uma pessoa não pode fazer uma... A pessoa não pode generalizar na redação, e ela sabe disso, né? Então, vamos lá. Isso é um aspecto positivo para aqueles, né? Esse, aqueles aqui, a gente viu hoje. Não tem crase, porque o para, ó, tá vendo? Para não pede nada, né? É para aqueles, normal, sem essa crase aqui, que conciliam trabalho, tarefas domésticas e estudos diariamente. Veja que aqui ela trouxe um aspecto importante da EAD. Qual é a EAD, o aspecto importante? É que existe uma flexibilidade. Então, com base na flexibilidade, o aluno pode assistir a aula no momento em que for. É um momento em que for mais, sei lá, mais dentro da rotina dele, um momento em que ele possa se desenvolver melhor, né? Então, talvez se não quisesse falar sobre acessibilidade financeira, mas quisesse falar do caráter ali temporal, que você não precisa... Por exemplo, vocês todos os dias acordam cedo e assistem a aula de 9 às 2h30 na parte da manhã e de 3h30 às 4h30 na parte da tarde. Vocês se programam para isso. Vocês estão já super condicionados e vocês estão fazendo certo, desde sempre assistindo a aula no momento da aula, né? Porque aí você cria uma rotina. Não é você assistir, vou assistir aqui quando eu quero. Senão você perde o foco totalmente. Aí você fica totalmente perdido, sem saber o que fazer. É extremamente importante você saber que 9 horas você precisa estar aqui. E para isso, cara, acordar no máximo 8h30, tomar um café e sentar em frente ao computador e esperar a gente chegar. Isso é um ponto, né? Então, talvez fosse uma boa argumentação falar dessa questão temporal, né? Falar dessa questão de que você não precisa, com EAD, tá? Não com ensino remoto. Com EAD, você não precisa ter um horário fixo. Então, talvez, ao invés de falar de acessibilidade financeira, falar dessa questão da acessibilidade temporal, né? Talvez fosse melhor, ela não entraria em contradição com a informação que ela passou. E ela fala, isso é um aspecto positivo para aqueles que conciliam trabalho, tarefas domésticas e estudos diariamente. Esse foi o primeiro momento. Em segundo lugar, é preciso constatar quais intempéries são enfrentadas pelos usuários. Um deles relaciona-se à desvalorização e ao desconhecimento da sociedade em relação à qualidade e à validade dos cursos ofertados. Isso é fruto do sucateamento e da mercantilização do ensino por grupos educacionais, a fim de maximizar os lucros. Outra questão preocupante é a exclusão digital, causada principalmente por dificuldades tecnológicas e infraestruturais, uma vez que faltam equipamentos adequados
falta internet, falta capacitação para que os alunos aprendam a manusear os computadores. Aí agora ele fala sobre exclusão, mas lá em cima ele falou que principalmente a população socialmente excluída tem sofrido um impacto transformador. Perceberam isso? Então ele vai falar disso lá embaixo, só que ele fala no sentido de que a questão preocupante é que essas pessoas elas não têm muita coisa. Ué, mas lá em cima ele disse que, principalmente para a população socialmente excluída, o EAD está funcionando, o EAD tem tido um papel transformador, inclusive. Porra, se decide. O que você está pensando? Teve ou não teve? Como é que é? Entende? Porque quando a pessoa apresenta dessa forma que ele está apresentando, o que a gente precisa saber é... Calma aí. Você vai defender que isso foi um avanço para a população socialmente excluída, ou você vai dizer que ainda há questões a serem resolvidas porque a população excluída não tem internet, não tem infra, não tem competência e habilidade para lidar com esse tipo de ensino? Você precisa se decidir. Então, essa pessoa aqui quis trazer as problemáticas pelos usuários, mas ela não mencionou lá em cima isso. Pelo contrário, ela falou que a população socialmente excluída, vou até destacar aqui para você, principalmente essa população excluída aqui, ó, tem se desenvolvido mais, ó, aqui. Então, ele entra numa contradição perigosa, e por isso a gente tem que prestar atenção no que a gente escreve, né, pessoal? Para que a gente não diga uma coisa lá em cima e lá embaixo fale diferente, fale o oposto. Veja que aqui também há uma preocupação em retomar o que foi dito anteriormente, né? E aí ele explica. Algum outro erro aqui que vocês tenham reparado, pessoal, nesse segundo parágrafo de desenvolvimento? Algo que vocês tenham percebido que não está tão legal assim? Algum erro de coesão? A gente está analisando esse aqui. Está dando para enxergar direitinho? Aí, Dá sim. esse aqui que a gente está analisando, esse segundo aqui, né? Já. Fala. Parece que o terceiro período está bem maior do que o segundo, né? E isso é meio errado. Terceiro período está maior do que o segundo. Calma aí, vamos lá. Primeiro a gente tem que contar, né? Temos o primeiro aqui, o segundo aqui, o terceiro... Calma aí, gente, fiz uma merda aqui. Então, o primeiro está aqui, né? O segundo começa em um deles e vai até ofertados. O terceiro isso, é fruto do sucateamento para aqui. E aqui, na verdade, são 4, Inara. Você falou 3, mas, na verdade, é porque você não tinha visto que tem 2 ali no meio, né? Esse aqui, ele traz uma outra questão, na verdade, né? Ele traz um outro argumento, que é a questão da exclusão digital. Então, aqui, talvez fosse melhor ele começar um novo parágrafo e aí desenvolver isso melhor. Se ele fala que outra questão é a exclusão digital, ele precisaria provar isso, de repente, com um dado, né, mostrando quantos por cento da população não tem acesso, e aí desenvolver as consequências disso, de repente, num outro parágrafo, não nesse, tá? Aqui eu sinto falta de uma interdisciplinaridade, né? No primeiro desenvolvimento, ele também não colocou uma interdisciplinaridade. Ele, obviamente, tem autoria ali, né? Mostra que ele que construiu, mas é sempre bom você se pautar. Não é porque ele colocou a ONU ali em cima que ele não possa se utilizar de uma interdisciplinaridade também no desenvolvimento,
né? Eu sinto falta disso nesse texto. E há questões aqui sobre eco também, não sei se vocês repararam. Isso aqui, ó. Sociedade em relação à qualidade e validade. Essas finalizações sonoramente parecidas, tá, gente? Elas são problemáticas, principalmente se elas estão muito próximas ali, né? Então, desconhecimento da sociedade em relação à qualidade e validade. Idade. Isso é uma coisa que também não pode acontecer. Na hora de fazer a redação, tem que pensar sobre isso, tá? Para poder refletir se você está usando a melhor palavra. Por exemplo, se ele fala sobre desvalorização e desconhecimento da sociedade, qual palavra que poderia entrar no lugar de da sociedade? E que iria desfazer, no caso, um pouquinho desse eco? Fala para mim. Social? Um desconhecimento da sociedade é um desconhecimento social. Então, eu acho que aqui ele já poderia trocar isso e aí você ficaria em relação à qualidade e à validade. Ainda tem dois perto. Então, ainda tem dois que estão perto um do outro, né? A gente precisa pensar sobre como isso poderia impactar numa pessoa que lê. A gente sabe que, no geral, duas palavras muito próximas ou conectadas por meio de conjunção, ou três palavras sequenciais com a mesma finalização, já podem trazer um problema para a gente. Então, sempre é bom a gente se ligar quanto a isso. Isso é fruto do sucateamento e da mercantilização do ensino por grupos educacionais, a fim de maximizar os lucros. Isso é verdade, né? Esse é um ponto importante, porque às vezes os grandes grupos educacionais, eles colocam cursos a R$ 9,90, R$ 10, e o cara pensa assim, vou pagar R$ 10 e vou assistir as aulas. Não vou pagar 2 mil num curso, vou pagar R$ 10 na internet. Enfim, a gente sabe que tem uma diferença muito grande, né? Uma pessoa te passar um conteúdo de crase em 5 minutos, uma pessoa te passar um conteúdo de crase em 1h30. É óbvio que essa questão do EAD é uma questão de também trabalhar com as demandas da nossa sociedade pós-moderna, que é o quê? O cara não tem tempo, o cara não tem como se disponibilizar para estudar aquilo. Mas também a qualidade do que ele vai receber também não pode ser garantida. E isso a gente vê bastante nos cursos online, né? Nos cursos que estão aí das grandes empresas dentro do YouTube, por exemplo. Informações erradas, gabaritos errados, pessoas que não têm muita preocupação, né? Que reproduzem, às vezes até tem preocupação, mas assim, reproduzem gabaritos equivocados, não discutem uma questão, não perguntam, não respondem as dúvidas. Então, tem todo um lado que é muito negativo nesse ponto, né? O que a gente está fazendo, por exemplo, é ensino remoto, não é ensino à distância. Ensino remoto, eu mantive a mesma coisa, eu estou dando a mesma aula que eu daria no presencial para você. É claro, lá a gente tem uma interação muito maior, você pergunta mais e tudo mais, há outras questões envolvidas, mas a informação, inclusive pelo ensino remoto, a quantidade de informação que você consegue passar para o aluno, porque você tem que ilustrar isso para ele, é muito maior às vezes. Porque tem o tempo de aula, né? O tempo de montar um quadro, enfim. É meia hora só montando o quadro. Então, a gente precisa ressignificar, assim, olhar para tirar esses preconceitos, que foi uma coisa interessante que ele falou lá na introdução. Ele falou que enfrenta, que é alvo de preconceitos o ensino à distância. De fato. É um preconceito. A gente tem muito esse preconceito de que pela internet não adianta nada e tal, mas, cara, há dados que mostram que adianta sim, que dependendo do grau de envolvimento, a pessoa consegue até guardar mais informações, mais conteúdos. É só realmente uma questão de adaptação, tá? E aqui, como eu falei, como eu destaquei, aproveitando isso que a Inara falou,
A Nara falou, esse período está muito grande. É porque, de fato, quando a gente pensa num período que finaliza um parágrafo, né, ele não é para ser tão maior assim. Ele é para ser o finalizador, porque está concluindo, né? Aqui embaixo ele fala, portanto, e aí ele começa com o conectivo conclusivo, torna-se necessário criar meios para valorizar e garantir a qualidade e o acesso ao ensino à distância. Para tanto, é preciso uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, no sentido de aumentar o investimento em computadores e em planos de internet popular para facilitar o acesso da população. Quem tem acesso a alguma coisa, né? Então, o acesso da população a quê? Ficou faltando o complemento. Ademais, é dever desses ministérios criar projetos de capacitação para ensinar os alunos a manipular o equipamento. Por fim, a mídia deveria divulgar as regras de utilização, os benefícios e as oportunidades que o EAD oferece, para desmistificar os preconceitos que envolvem essa modalidade tão relevante atualmente. E aí, o atualmente, que a gente já sabe que não pode usar, porque é um marcador temporal impreciso. Então, nós vimos aqui, né, por exemplo, esse desenho de redação, que é um desenho de redação Enem, em que a pessoa coloca ali quem é que vai fazer uma ação, né, para solucionar um problema, né, falando do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, com o objetivo de aumentar o investimento, né, e fala sobre a criação de projetos de capacitação para ensinar os alunos a manipular, não dá o detalhamento, né, fica faltando aí essa parte do detalhamento, e ele une uma outra solução com a frase final, porque ele fala, a mídia deveria divulgar, né, os benefícios, as oportunidades, a fim de que... Não. Ele não faz a separação certinha, como a gente conversou, como eu ensinei para vocês que deve ser. Tá? Mas esse exemplo aqui foi um exemplo de redação para que você possa visualizar, né, como que dentro de... Até uma redação que se manifesta gramaticalmente como uma boa redação, a gente viu poucos erros aqui de gramática, mas como que ela, às vezes, falha em questões estruturais e de progressão. Como, às vezes, a gente pode criar generalizações sem perceber. Como, às vezes, a gente pode entrar em contradição sem perceber. Como, às vezes, a gente pode colocar dois argumentos dentro de um mesmo parágrafo, como aconteceu aqui no desenvolvimento 2, sem perceber. Como que a gente pode contar com interdisciplinaridade apenas em um parágrafo e como isso é ruim, né? Porque a gente viu que no D1 e no D2 ele não se utilizou de mais nenhuma interdisciplinaridade. Então, é sempre bom a gente levar esses aspectos e nunca vai ser o suficiente, né? A gente vai analisar 1000 redações e nunca vai ser suficiente o que a gente vai falar em relação a isso, porque é uma preocupação diária que a gente precisa ter, tá? Há outras redações aqui, né? Essa segunda aqui também, eu gostaria de ler com vocês, né, para a gente ir percebendo algumas questões. Tá? Essa redação também é sobre esse tema, beleza? E aí essa aqui começa também com uma interdisciplinaridade, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, o contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos aí, né, uma estrutura de coesão bacana, né? A gente vai ler junto, vocês vão perceber, mas, obviamente, há sempre uma falha de imprecisão vocabular, algo que precisa ser reconstruído, mas que, de alguma maneira, pode servir aí para dar um start em quem está há muito tempo sem escrever, em quem está tendo dificuldade para fazer redação toda semana, tá? E, obviamente, para a gente virar essa chave, porque é necessário fazer uma redação por semana. A prova que for, seja a prova que for, você precisa fazer para poder não perder essa prática de escrita, tá? Vamos lá. Criado por Alan Turing no contexto da Segunda Guerra Mundial, o computador representou uma revolução no modo como as pessoas se comunicam. Naquela época, o matemático britânico visava idealizar uma máquina inteligente que pudesse decifrar mensagens das tropas alemãs
e, dessa forma, contribuir para as estratégias militares dos ingleses. Desde então, esse dispositivo seguiu o fluxo da história, modernizou-se e atua hoje, inclusive, no âmbito educacional. Nesse sentido, no Brasil, a sociedade é instigada a debater sobre as perspectivas e desafios do ensino à distância no país. Assim, é lícito afirmar que a inação estatal para com a regulamentação dessa modalidade de ensino, além do inexistente convívio universitário entre os estudantes, são problemáticas relevantes para o debate. Porra, outra coisa, né? Outra coisa. Não sei o que você achou, mas, cara, totalmente diferente. Eu achei, não sei qual é o seu olhar, né? Mas o cara criou um percurso histórico, trazendo até o dia em que a gente vive, né? Até o dia de hoje, embora a gente saiba que não possa usar, né? Os dias de hoje, nos dias atuais, a gente sabe disso, mas ele, com os verbos no presente, já consegue trazer essa ideia, porque ele fala, modernizou-se no passado e atua agora, no momento em que a gente está. Então, ele consegue fazer um percurso histórico e chega até aqui, porra, de uma maneira assim, que parece que você está saindo ali da Segunda Guerra Mundial e caminhando, chegando até aqui, e, nesse sentido, ele vai, traz o Brasil, fala que a nossa sociedade está discutindo sobre o assunto, e aí ele traz os dois argumentos dele. Já de cara, assim, não fica uma coisa solta como essa pessoa que falou assim, infelizmente essa modalidade ainda enfrenta obstáculos e é alvo de preconceitos. Tipo, enfrenta obstáculo, tá, mas sobre o quê? Essa primeira redação ela é menos específica. Essa segunda é mais específica. E aí, obviamente, a gente que é professor, a gente gosta mais daquilo que dá mais detalhamento para a gente, óbvio. Né? Não tem nem o que falar quanto a isso. Então, quanto mais específica for a sua tese, quanto mais específico for o seu argumento, para a gente vai ser infinitamente melhor. Tá? E aí, ele já coloca 2 pontos. Né? Primeiro, a regulamentação dessa modalidade de ensino. Isso é um ponto. E a questão inexistente convívio universitário. Vou marcar aqui. Esses 2 são os 2 argumentos dele. Isso significa que a gente precisa no D1, a gente precisa aqui no D1, visualizar a regulamentação dessa modalidade de ensino. Ele vai desenvolver isso. E no D2, a gente precisa ler algo sobre o convívio universitário. É isso que a gente precisa, porque quando a gente arruma a argumentação assim, a gente vai desenvolver isso lá nos próximos argumentos, tá? Então, vamos ver o que ele diz aqui. Tá dando para enxergar, gente? Porque tá pequeno aqui, não sei se eu sou cega, mas tá dando para ver? Tá sim. Agora eu dei um zoomzinho melhor. Vamos lá. Em primeiro plano, evidencia-se a inobservância governamental no que se refere à criação de leis que possam traçar regras claras na uniformização do ensino à distância. Então, olha só o que ele fala. Inobservância governamental. Ele fala isso. Aqui, ele fala inação estatal. Veja que são substantivos e adjetivos, né? Expressões que têm o mesmo caráter, que querem dizer a mesma coisa e que são parafraseadas. Então, para não falar inação estatal de novo, ele fala sobre inobservância governamental. Quer dizer o mesmo, ou seja, ele retomou, ele fez exatamente aquilo que eu ensino a vocês. Ele retomou o argumento com outras palavras e vai desenvolver isso. Tá? Vamos ver como ele fez. Evidencia-se a inobservância governamental no que se refere à criação de leis que possam traçar regras claras na uniformização do ensino à distância. Essa lógica é demonstrada nas diferentes dinâmicas educacionais oferecidas pelas instituições de ensino, que fornecem aulas virtuais. Ou seja,
sem uma legislação específica e clara sobre os critérios de seleção, avaliação e formação de alunos que utilizam esse tipo de serviço, as instituições de ensino adotam critérios subjetivos e muitas vezes questionáveis, como o ingresso à faculdade sem realização de prova de vestibular, por exemplo. Logo, é substancial a alteração desse quadro, que odiernamente é nos dias atuais, nos dias de hoje. Tá? Isso aí, obviamente, você já sabe que não pode. Então, veja, ele é um cara com conteúdo, mas na hora de se expressar comete alguns equívocos e, enfim, faz parte. 1000 não tiraria, mas é um cara que escreve bem, né? Tem um bom desenvolvimento de suas ideias. É substancial a alteração desse quadro, que pode formar profissionais com baixa capacidade técnica e sem as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Então, aqui ele reclama do Estado que não atua de uma maneira a criar uma legislação para que esse ensino à distância tenha um critério. Porque senão você vai ficar se pautando em cima de critérios subjetivos e, na verdade, você não vai poder assegurar que aquela formação que está sendo dada é uma formação, de fato, de qualidade. E aí, se você não pode assegurar isso, o teu aluno, ele vai ter uma capacidade questionável. Talvez ele não desenvolva todas as habilidades exigidas aí no mercado de trabalho. Então, esse ponto é um ponto bem importante. Veja, ele não utilizou uma interdisciplinaridade, né? Ele não fez isso nesse momento, mas ele desenvolveu bem, tirando ali os vacilinhos com relação a questões de coesão, como odiernamente, né, que a gente viu, o ou seja, que na verdade o ou seja é para ser sempre entre vírgulas e não ponto ou seja, tirando esses aspectos, do ponto de vista temático e de conteúdo, porra, esse cara mandou bem. Esse cara mandou super bem, tá? E, óbvio, para fechar esse parágrafo, ele utilizou nada mais, nada menos do que um logo, que é uma conexão finalizadora para introduzir ali aquilo que você está querendo encerrar enquanto ideia, tá? Então, esse cara é bom nesse plano de coesão. Deu alguns vacilos? Deu, colocando esse odiernamente aqui, né? Porque a gente sabe que é uma referência temporal imprecisa. Esse ou seja aqui. Mas, no geral, ele foi muito bem nessa apresentação desse primeiro argumento. E detalhe, o que a gente esperava foi cumprido. Porque a falta de ação estatal casou ali com a falta de observância governamental. Então, ele prometeu uma coisa e ele cumpriu essa coisa. Vamos ver se agora no segundo parágrafo ele vai conseguir cumprir aquilo que ele falou. O que a gente já está esperando que ele fale? Sobre o convívio universitário. É o que a gente espera que ele fale agora, porque ele falou além do inexistente convívio universitário. Então, vamos ver se ele falou isso nesse segundo parágrafo. Aí ele começa com outro sim. Aí, assim, outro sim é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Outro sim é jurídico, sabe? É algo assim que não cabe muito ficar... não precisa ir tão além, né? Não precisa ir tão além com outro sim. Não precisava. Se ele coloca um AD mais ali, já tá bom. Você bota um outro sim, você cria uma atmosfera de que, cara, se você é o cara que bota outro sim, como é que você errou, ou seja? Entende? Como é que você errou uma crase? Porra. Então, a gente tem que saber equilibrar, né? Se você, por acaso, vir numa redação outro sim e observar, né, um outro erro, um erro de concordância, um erro de colocação pronominal, ou qualquer outra coisa do tipo, você já vai perceber que a variante dessa redação está desequilibrada. E aí, abraço, né? A gente não pode ter desequilíbrio.
Beleza? Aí ele fala assim, outro assim é imperativo pontuar que a troca de experiências entre os estudantes universitários, tão importante para estabelecer conexões e redes de contato, é escassa na educação à distância. Nesse sentido, com interação presencial, apenas em provas mensais ou aulas esporádicas, por exemplo, os alunos perdem, em parte, o sentido enriquecedor da educação superior, estar aberto a ouvir diferentes pontos de vista, realizar trabalhos em equipe, visitas técnicas, etc. Sob esse aspecto de importância do contato humano para o desenvolvimento interpessoal, Aristóteles diz: o homem é um ser social. Nota-se assim que é essencial que os estudantes estejam em contato uns com os outros. Aí, ó, ele trouxe uma interdisciplinaridade de Aristóteles, super conhecida, né, que o homem é um ser social. A gente escuta isso com frequência. Faz sentido porque ele está justamente falando do convívio universitário, que foi perdido com essa questão. E ele fala sobre o caráter enriquecedor, porque, na verdade, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão ser médicos, né? E vocês vão estudar numa universidade e vão conviver com outras pessoas. Vocês vão conviver com pessoas de todos os tipos. O processo de convivência, ele é enriquecedor. Ele é um processo que faz você respeitar as diferenças entre quem está ali naquela convivência com você. Então, se você só tem um relacionamento com a máquina, né, porque você está olhando pelo computador, está fazendo sua faculdade, seu curso, seja lá o que for, pelo computador, não que você não possa participar, de repente, de um pensamento que a Tainá está tendo agora, que a Sara está tendo agora, que a Giovana está tendo agora, não necessariamente. Mas, assim, é diferente de estar ali no presencial. O olhar do outro, o contato com o outro, né? Como a pessoa se porta quando fala, isso tudo é muito significativo quando a gente está falando de educação. Educação não é só você ter o ensino médio, ou o ensino superior, ou pós-graduação. Não é só isso. Entende? É também a relação das pessoas. Então, eu achei muito interessante quando ele trouxe isso. E, óbvio, pensar em sociabilização, em sociabilidade, é pensar em Aristóteles, porque ele defende isso. Então, ele usou uma interdisciplinaridade, que foi sobre a criação do computador, no contexto da Segunda Guerra. Depois, no D1, ele não usou, e aqui no D2 ele fecha com outra. Ele fez bonitinho, ele fez direitinho ali o que tinha que fazer. É sempre bacana a gente tentar colocar o máximo de interdisciplinaridade possível, mas respeitando essa escala. Bota em um, não bota em outro. Bota em um, não bota em outro. Tá? Como na conclusão a gente só precisa encerrar mesmo, não necessariamente a gente precisa escrever algo novo, até porque a conclusão é o momento de você finalizar e não o momento de você colocar novas informações, tá? Mas como crítica aqui, eu criticaria, obviamente, esse outro sim, porque, enfim, né, é algo que exige um nível de linguagem que ele não teve aqui, né, visto que ele errou em alguns aspectos, mas veja que ele é um cara preocupado em unir um trecho ao outro, ó, tá vendo? Nesse sentido, sobre esse aspecto, nota-se assim, é um cara que faz questão de amarrar uma parte à outra, tá? E para quem vai fazer Enem, gente, isso é vital. Isso é vital. Uma redação que tenha isso, uma redação que não tenha isso, cara, é ladeira abaixo, tá? Então, a gente observa, né, numa recorrência, que as redações que têm conexões entre períodos e parágrafos aumentam a sua nota, normalmente ali, né, lidam com notas acima de 900. É claro que o que vai fazer você atingir 960, 980, 1000, é também o quanto que você vai trazer de debate para esse teu texto, né? Não é só você usar as conexões, óbvio que não.
mas a gente percebe que os textos, né, pegando assim numa estimativa, né, do que a gente observa nas redações, que esses textos que se preocupam com conexões intra e extra são textos que tiram mais que 920, com certeza. Tá? Mais 900 é certo, tá bom? E aí, para fechar, infere-se, portanto, que é uma expressão clássica para fechar o parágrafo de desenvolvimento. Vou botar aqui em amarelo. Acabei botando em vermelho. Para ser melhorada, a educação à distância no Brasil deve receber a devida atenção do Estado. Aí aqui, o que ele fez? Ele já jogou na conta do Estado, né? Ele destacou dos 2 argumentos que ele usou, ele colocou na conta do Estado, visto que ele jogou ali que o Estado não está observando. Ah, mas ele não falou da questão do convívio universitário. Sim, ele não retomou os argumentos dele, mas ele colocou a tese geral como se tudo fosse culpa dessa falta de olhar do Estado em si, né? E aí ele bota, posto isso, o Poder Legislativo, em parceria com o Ministério da Educação, Diretório Máximo de Ensino no país, isso é um detalhamento, quando você dá uma informação que você coloca entre travessões ou entre vírgulas, se referindo a algo dito anteriormente, numa perspectiva de complementação, tá? Deve, por meio de lei complementar, determinar a necessidade da prova de ingresso, além de provas parciais e trabalho de conclusão de curso, para obtenção de diplomas de nível superior na modalidade à distância. Ademais, o Ministério da Educação, mediante lançamento de portaria, deve exigir o aumento do número obrigatório de aulas presenciais em curso online, com o objetivo de aumentar a convivência e troca de experiências entre alunos e professores. Aí aqui, né, ele não fechou com a frase de efeito. Aqui acaba a redação, né? Aqui acaba a redação. Então, ele não fez a frase de efeito. Provavelmente, ele não tiraria 200 nessa conclusão. Mas uma redação dessa aqui levaria fácil uns 920, tá? Apesar dos erros. Ele perderia ali em coesão, né? E perderia ali na conclusão. Aí você tem 200 de cada um dos critérios, 160 de um, 160 de outro, porque falhou nesses 2, coesão e conclusão. E aí você tiraria, né, 600 mais 320, e daria 920, né, uma redação bem boa do ponto de vista de conteúdo. Tá, gente? Então, acho que a gente, com essas 2 redações, a gente consegue já relembrar você que está sem escrever há muito tempo, de como se faz a coisa, né, quais são os pontos principais para você trazer dentro de um texto, né? Interdisciplinaridade sempre, coesão sempre, evitar repetição de palavra. Você pode visualizar que as repetições aqui são mínimas, se é que elas existem, né? Sempre você tomar cuidado com aquilo que você vai falar, de fato, sem você ficar usando e abusando das mesmas palavras. Então, isso assim, é um ponto passivo aí sem discussão nenhuma, a gente não tem nem o que falar sobre como que essa pessoa, essa segunda pessoa, montou esse texto, tá? Aí você fala assim, eu já li textos assim que estavam com informações históricas erradas, mas que também conseguiram esse grau de nota, né? A gente visualiza muito isso, né? Trocas de fala. Eu já até contei para vocês, uma aluna minha tirou 960 e trocou Rousseau por Hobbes, por Thomas Hobbes. E não foi isso que impediu que ela tirasse uma nota boa. É claro que eu não estou aqui estimulando vocês a trocarem as pessoas, mas veja como uma redação com uma cara dessa, como a gente leu agora, faz diferença na análise. Será que a pessoa vai procurar saber de quem é a frase para conferir? A menos que seja uma dessa aqui, né? Aristóteles que diz que o homem é um ser social, isso a gente sabe que é dele.
mas será que não vai passar batido de repente? É uma coisa a se pensar. É sempre bom a gente jogar com a verdade. Agora, se por acaso a gente não lembrar, enfim, a gente não vai deixar de usar a frase porque a gente não lembrou de quem foi, né? A gente vai tentar criar ali um mecanismo, nem que a gente fale que o importante filósofo da segunda metade do século XIX, entendeu? Ou um filósofo alemão, a gente vai dar um jeito. Mas é sempre bom a gente colocar interdisciplinaridade, né? A qualquer custo. É uma coisa que se revela aí como bastante importante. Eu vou mostrar para vocês agora a proposta, né, que eu tinha, que, na verdade, eu vou dar um tempo para isso, eu vou dar até amanhã, tá? Então, vocês têm aí um dia para fazer, que é uma redação sobre... tem um pouco disso, né, dessa questão da tecnologia, né, mas ela foca em outros posicionamentos. Deixa eu só pegar aqui, eu mandei para o meu e-mail, e aí vou ensinar vocês como acessar. Só um minuto. Eu vou colar um link, olha só, como é. Esse link aqui, estou colando aí, tá, gente? Esse link aqui é o link que você vai acessar, tá? Você está enxergando a minha tela toda? Ou tá preto aí? Tá no slide. Tá no slide? Aham. Calma aí, então. Tá vendo esse link? Clica, você tá vendo o chat? Dá uma chegadinha aí no chat. Não tem um linkzinho aí? Aham. Clica nele. Quando você clica nele, você tem aí, quem não tem cadastro, precisa se cadastrar, tá? Aí tem uma opção, vocês estão vendo minha tela ou não? Ou tá no slide ainda? Tá no slide Tá no aí. slide. Tá, deixa eu só sair aqui para poder mostrar para vocês. Porque para mim aparece diferente, obviamente, mas só para poder... Calma aí. Olha só. Quando clica... Vocês estão vendo minha tela, não estão? Aham. Quando clica nesse link, você vem para cá, tá? Quem já fez simulado, exercício, lista online, já tem o cadastro. Quem não tem, tem que cadastrar aqui, tá? Então, acho que a Júlia não tem, acho que a Giovana não tem que fazer aqui o cadastro. Aí tem um código da lista, né? Esse código está aqui. Eu vou colar no chat também. Gente, copia e cola isso aí ou copia, tá? Quando abre o link, já abre com código. Já abre com código, né? Mas às vezes quem não tem o código, então estou botando aqui o código da lista. Depois que você conseguir, né, fazer o seu login e tudo mais, vai abrir para você... Deixa eu entrar aqui para te mostrar. Vai abrir para você essa redação online aqui, tá? Então, olha só. Essa redação online aqui, deixa eu ver se já não... Acho que já até expirou. Ela fica durante um tempo, né? Só um minutinho.
Quando você vai em responder lista, eu acho que é assim que aparece para você. Quando você vai em responder lista, você tem questões dinâmicas, que são as objetivas, e questões estáticas. Tá? Preste atenção no que eu estou falando para vocês não se perderem. Então, foram lá, acessaram, se cadastraram, aí vai aparecer para vocês isso aqui. Ela vai ficar, a redação, a proposta vai ficar aqui, essas questões estáticas. Você vai abrir, vai dar de cara com isso aqui, óbvio que não é múltipla escolha, então você não vai conseguir ver nada, né? Na verdade, o que você tem que fazer é clicar aqui em questões estáticas. Aqui, você vai encontrar a proposta de redação, tá? Que fala sobre o seguinte: considerando a abordagem de cada um dos textos motivadores, vocês vão ler os textos, reflita e elabora um texto dissertativo argumentativo a respeito de como as contribuições da ciência e da tecnologia se fazem presentes no cotidiano de todos nós, tomando como eixo para a discussão um ou mais de seguintes tópicos. Então, desenvolvimento humano, sustentabilidade, progresso industrial e econômico e desigualdades sociais. Vocês vão escolher um desses eixos para falar, tá? Então, o tema é sobre contribuição da ciência e da tecnologia. Aqui vocês vão encontrar várias temáticas sobre educação. Repara que a tua proposta aqui é falar sobre ensino à distância em tempos de pandemia. Então, num contexto de pandemia, que é o que a gente está vivendo. Sobre essa lista aqui, a questão dessa lista aqui, não é necessariamente sobre a pandemia. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando quais são as contribuições da ciência e da tecnologia no nosso cotidiano. Então, esse tema aqui é um tema mais amplo. E aí você vai escolher dois eixos. Ou você vai falar do desenvolvimento humano, que a ciência e a tecnologia proporcionam, ou você vai falar da questão da sustentabilidade em relação à ciência e à tecnologia, ou você vai falar do progresso industrial e econômico. Então, quais são as contribuições da ciência e da tecnologia para o progresso industrial e econômico? Ou você vai usar a questão das desigualdades sociais para falar sobre, tá? Você vai dar uma lida aqui nesses textos motivadores, mas sempre com aquilo que a gente conhece e que a gente discutiu sobre o avanço que a tecnologia pode trazer para a gente. Sempre pensando nisso, assim, a tecnologia trouxe vários, né, permitiu que nós nos desenvolvêssemos enquanto sociedade. A ciência permitiu que nos desenvolvêssemos enquanto sociedade, enquanto população. Mas, então você vai começar essa redação de uma maneira positiva e aí depois você vai fechar num negativo. Então, você vai começar apresentando um cenário positivo, no último período você vai usar um entretanto, um porém, para trazer uma dessas problemáticas aqui, tá? Então, tá aqui a orientação. Tomando como eixo um ou mais dos tópicos, tá? Um ou mais de um. Então, ou você vai falar de desenvolvimento humano, ou sustentabilidade, ou progresso industrial e econômico, ou desigualdade social. Repara que é diferente do tema que você está me devendo da semana passada, que foi o que a gente encerrou aqui no slide. Tá bom? Então, voltando, vou fechar tudo, vou abrir. Quando eu abro, eu clico ali em entrar, depois de fazer o cadastro, né? Óbvio. Aí eu vou lá em responder a lista, questões estáticas, acesso à redação, leio a redação, tiro o proveito dos textos motivadores e escrevo sobre, tá? Essa redação tem que ser entregue até amanhã, 2h30 da tarde. Vai dar 24 horas aí para a nossa aula. Da nossa aula. Tá bom? Para qual e-mail? Vou botar aqui no chat também. E-mail que você já sabe. Tá?
gmail.com. Curso jlmedred@gmail.com. Tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Vou acabar por aqui. Tá bom, pessoal? Foi entendido alguma dúvida sobre o que é para fazer? Não, beleza. Tu vai apresentar essas redações também aí, os slides, né? Vou. Vou apresentar as redações de vocês aqui, para a gente analisar, tá? Então, caprichem. Caprichem. Eu não vou botar o nome de quem é, não, tá? Se vocês quiserem digitar, acho melhor. Porque aí digitado é digitado, tá? Digita ela, faz no caderno, e aí digita, passa para o digitado para quando eu receber no Word, já copiar e colar e eu não vou identificar ninguém. Tá bom? Depois a gente vai pensar junto aí sobre essa redação, que eu vou postar não agora, porque semana que vem eu quero falar sobre Setembro Amarelo, entendeu? Então, depressão, essas coisas assim, vai ser o tema da redação da semana que vem. Mas na outra, a gente vai retomar isso aí e eu vou discutir sobre essas redações que vocês vão produzir para mim. Tá beleza? Sim ou não? Tá tudo bem. Então tá. Um beijo, amores. Já, já. Hein? Vai ter oficina do Leandro? Vai, acho que sim. Por quê? Porque ele não mandou lista pra gente, porque ontem foi feriado, né? Sim. Mas vai ter. Ou então ele vai fazer com vocês lá ou vai mandar mais tarde. Tá bom, beleza. Tá? Beijo. Jada, pode ver o negócio da redação? Que eu te mandei. Oi, amor, vamos ver. Tá com ela aí agora? Não, eu acho que, tipo assim, eu acho que eu tinha te mandado duas nas férias e tu me mandou só uma. Aí eu vi a nota, mas acho que eu nem falei contigo. Olha só, presta atenção. Aquela redação que eu te mandei, que eu falei, me liga depois, me manda mensagem, era a única redação que eu tinha aqui. Depois tu vê se tu me mandou mesmo ou se tu mandou para outro lugar, porque a redação que eu te mandei, deixa eu abrir aqui. Calma aí. Foi violência doméstica, né? Calma, deixa eu ver que eu não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Violência doméstica. O que eu tinha Essa que eu tinha aqui. A única que eu tinha para corrigir sua. eu tinha te mandado a importância da cultura digital no mercado de trabalho. Que dia que você me mandou isso? Manda de novo que não tá aqui, cara. É porque eu apago as fotos. Deixa eu ver. Tu mandou para esse do JLMed? Ai, eu não tô fazendo regresso aqui de redação. É o quê? Eu tô, tipo, enrolada para organizar aqui, que eu tenho que te mandar, que eu mandei, que eu não mandei. Porque aqui nesse meio eu acabei de ver. Gravando. Agora que eu vi. Tá gravando? Uhum. Ai, calma aí. Vou tirar aqui. Depois eu edito.